Oi, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Pessoal, o que diz a lei dos senos? Nesse caso, eu tenho um triângulo. Esse triângulo está inscrito nessa circunferência. Observem que aqui eu tenho o vértice A, então eu vou dizer que esse ângulo aqui é o A. O lado oposto ao ângulo A, eu vou chamar de Azinho. O lado oposto ao ângulo B, Bzinho. E o lado oposto ao ângulo C, então aqui tem o ângulo C, vai ser o Czinho. Então, a lei do seno diz o seguinte, que a medida aqui desse lado A sobre seno do ângulo A, observem que é o seno do ângulo oposto ao Azinho, vai ser igual a B sobre seno de B, que vai ser igual a C sobre seno de C. Então, eu estou relacionando o lado, pessoal, com o ângulo oposto a ele. Isso vai ser igual a 2 R's, lembrando que R, pessoal, representa aqui o raio da minha circunferência. Então, como esse triângulo está inscrito na circunferência, essa relação vai ser igual a 2 vezes a medida do raio dela, ok? Então, por exemplo, determine a medida do lado AC do triângulo a seguir, dado raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Então, pessoal, eu quero determinar a medida aqui dos lados desse triângulo. Observem que eu tenho nesse caso que o lado oposto ao ângulo de 60 é 10, o lado oposto aqui ao ângulo de 45 graus mede x. Então, o que nós vamos ter nesse caso? Eu vou ter que x sobre seno de 45 vai ser igual a 10 sobre seno de 60. Voltando na imagem, pessoal, ele disse o quê? O 60, o lado oposto, 10 centímetros. 45, o lado oposto, x. Então, por isso que eu fiz x sobre seno de 45 é igual a 10 sobre seno de 60. Seno de 45, pessoal, lembrando daquela tabelinha lá dos ângulos notáveis, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Nós vamos ter aqui que seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Pessoal, como é uma igualdade, observe que se é uma igualdade, esse 2 eu posso cortar porque ele está em ambos os lados. Então, corta. Nós vamos ter, portanto, que além de cortar, já para economizar o espacinho aqui, eu vou multiplicar cruzado. Então, cortei o 2, eu posso multiplicar cruzado. Nós temos que x é igual a 10 raiz de 2, então, sobre raiz de 3. Pessoal, pediu para a gente trocar no enunciado a raiz de 2 por 1,4 e a raiz de 3 por 1,7. Então, eu vou ter que x é igual a 10 vezes 1,4 sobre 1,7. 10 vezes 1,4 vai ficar 14. Então, x é igual a 14 sobre 1,7. Pessoal, se a gente dividir aqui, nós vamos ter aproximadamente 8,2 centímetros. Então, observem que eu relacionei o quê? O ângulo com o lado oposto a ele. Sempre essa relação para você montar a lei dos senos. Quando que eu uso a lei dos senos? Quando eu tenho dois ângulos de um triângulo, um lado e quero encontrar o terceiro lado. Aí eu posso aplicar essa lei. Beleza, pessoal? Agora, galera, nós vamos ter o seguinte. Lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos a gente pode aplicar num triângulo qualquer. Então, a gente não precisa aplicar num triângulo retângulo. Pode ser um triângulo com lados qualquer e ângulos também de medida qualquer. Bom, a gente também vai relacionar o ângulo com o ângulo e o lado oposto a ele. O que diz a lei dos cossenos? Ó, eu tenho que ângulo A, oposto a ele eu vou chamar de Azinho. B, oposto Bzinho, ângulo C, oposto Czinho. Pela lei dos cossenos, galera, nós vamos ter que
A ao quadrado, ou seja, eu tenho aqui o ângulo A, então o lado oposto a ele, eu vou dizer que é chamar de A ao quadrado. Esse A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, lembra aqui teorema de Pitágoras, né? Menos 2 vezes o produto de B com C, que são os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo A. Então, se eu estou relacionando aqui o ângulo A, então eu pego primeiro o lado oposto a ele. Agora, se eu vou relacionar o ângulo B, eu vou analisar primeiro o lado oposto a ele. Então, em relação aqui ao ângulo B, nós temos B ao quadrado vai ser igual ao quadrado dos outros dois lados, então A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto de A com C, que são os outros dois lados, menos o cosseno do ângulo B. Seguindo a mesma linha de raciocínio, pessoal, se a gente tem aqui o ângulo C, que relação que a gente vai ter? Quem é o lado oposto? O meu Czinho aqui. Então, C ao quadrado vai ser igual a quadrado mais B quadrado, observe que eu também faço o quadrado dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo C. Então, dos cossenos a gente tem que analisar os lados e os ângulos que estão pedindo. Por exemplo, dados dois lados de um terreno de forma triangular, ou melhor, dois lados de um terreno de forma triangular, medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, como mostra a figura abaixo. Determine o comprimento do muro necessário para cercar o terreno. Gente, basicamente eu quero achar o lado oposto ao ângulo de 60. Se eu quero achar ali o lado oposto ao ângulo de 60, eu vou utilizar aqui a lei dos cossenos. Por que eu utilizo a lei dos cossenos? Porque eu tenho a medida de dois lados, quero achar o terceiro lado e só tenho um ângulo. Se eu só tenho a medida de um ângulo, tenho dois lados e quero achar o terceiro, eu vou aplicar aqui a lei dos cossenos. Então, nós vamos ter nesse caso que x ao quadrado. Por que eu estou fazendo x ao quadrado? Porque é o lado oposto ao ângulo de 60. Vai ser igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 15 vezes cosseno de 60. Galera, vou resolver aqui 10 ao quadrado, vou resolver aqui 15 ao quadrado. Então, nesse caso, x ao quadrado vai ser igual a 100 mais 225. Então, só fiz ali 15 ao quadrado. Menos, eu vou deixar esse 2 aqui porque a gente vai ver que vai cortar. 2 vezes 150 vezes 1 meio. Lembrando lá, mais uma vez, dos ângulos notáveis, cosseno de 60 é igual a 1 meio. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos ter que x ao quadrado é igual, somando aqui 100 com 225, 325. Agora, por que eu falei que eu não multipliquei por 2? Porque esse 2 com esse 2 eu posso cortar. Então, corta, fica só o menos 150. Gente, agora eu tenho 325 menos 150. Nós vamos ter, nesse caso, 175. Então, x ao quadrado é 175. Gente, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 175. Então, x é a raiz quadrada de 175. Observem que essa raiz ela não é exata. Então, eu posso fatorar. Se eu fatorar a raiz quadrada de 175, eu vou encontrar 5 raiz de 7 metros. Então, observem que eu relacionei o quê? O lado com o ângulo oposto a ele. Como o lado oposto ao ângulo de 60 era x, eu escrevi x ao quadrado, ok? Bom, muito obrigada, pessoal, pela atenção de vocês. Eu quero que vocês façam os exercícios 7 e 8 da página 261. Até a próxima aula.